Amós capítulo 7, de 10 a 17. Vamos ler o texto. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: sua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Certas histórias parecem que nunca mudarão. Quero afirmar que Deus tem poder para mudar qualquer história. E mais, Ele usa pessoas como você e eu para que mudanças venham a acontecer. Mudanças individuais também podem gerar mudanças coletivas. Mudanças individuais também podem gerar mudanças coletivas. Bill Wilson foi apresentado às bebidas alcoólicas quando ele tinha 22 anos. Até então ele nunca tinha bebido. Segundo ele relata, ele aceitou por educação. Depois ele foi gostando, até se tornar um viciado. À época, antes de se considerar um viciado, ele chegou a dizer, posteriormente, olhando para trás, de que ele havia encontrado o elixir da vida com a bebida. Um dia, depois de ver diversas áreas da sua vida destruída, ele convida um amigo dele para uma conversa, um amigo de copo, para conversar sobre a destruição que ele estava vivendo na sua própria vida. Oferece e prepara para esse amigo uma bebida especial. Esse amigo recusa, agradece e diz que não bebe mais. E ele, curioso, perguntou: por que você não bebe mais? O que aconteceu? Ele disse: olha, eu tive uma experiência com Deus e eu não bebo mais. Esse amigo acabou motivando a Bill Wilson a procurar algum tipo de socorro. Ele foi num centro de desintoxicação de alto nível em Manhattan, isso em 1934, para buscar um tipo de tratamento que pudesse arrancá-lo desse vício. À base de muitos remédios, tendo diversas alucinações, um dia, sofrendo muito e com muitas dores, ele sentia como se o corpo dele estivesse sendo percorrido por bichos, por insetos. E aquela repulsa e as dores no seu corpo fizeram com que ele começasse a buscar a Deus de alguma forma especial. Ele conta que, gritando para um quarto vazio, ele disse: se existe Deus, que Ele se mostre. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Se existe Deus, que Ele se mostre. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Depois de um belo tempo em que essas alucinações foram diminuindo, em que passou o êxtase desse instante, ele ficou deitado na sua cama, esperando que alguma outra coisa pudesse acontecer, e ao despertar ele se sentiu forte o suficiente para nunca mais ter colocado um gole de álcool na sua vida. Durante os 36 anos seguintes, ele morreu em 1971, fruto de um efizema, porque a gente sabe que a vida manda faturas. A vida manda faturas. 1971, morreu de um efizema. Mas até lá, durante os próximos 36 anos, quase 4 décadas, ele se dedicou a disseminar, a fundar e a construir o Alcoólicos Anônimos, uma instituição reconhecida no mundo inteiro, bem sucedida,
com o propósito de mudança de hábitos no mundo. Por isso eu reafirmo, mudanças individuais também podem gerar mudanças coletivas. O mundo de Amós era um mundo perdido. Os dias de Amós poderiam ser descritos de várias formas. Eu escolhi pelo menos apenas três, para que você pudesse interagir com Amós e chegasse a esse século VIII a.C. A primeira coisa é a relação com Deus. Havia uma rejeição à lei de Deus e uma criação mentirosa de suas próprias leis, diz o capítulo 2, versículo 4. Obviamente uma pessoa não rejeita Deus de uma hora para outra. Isso não acontece de forma instantânea. A rejeição a Deus, o afastamento a Deus e a criação das suas próprias leis em rejeição às leis de Deus acontece de forma progressiva, de forma paulatina, de forma lenta. Da obediência à rejeição, a esse processo inteiro que vai sendo construído na vida, onde duas coisas acontecem. A primeira, Deus deixa de ser o centro da minha vida. Todas as vezes que você pensar em obediência a Deus, você está pensando em que Deus é o centro da vida. Enquanto você tiver Deus como centro da sua vida, você será uma pessoa obediente a Deus. Mas na hora em que muda o centro da sua vida, em que deixa de ser Deus para ser você, você passa a rejeitar e passa a desobedecer e a criar as suas próprias leis. Esse foi o primeiro tópico que acontece na vida do povo naquela época. Eu trago para hoje e penso, atualmente essa mentalidade ela está em franco crescimento. Algumas pessoas abraçaram essa mentalidade e nem se deram conta. Sentem-se senhores da sua vida, donos de seu destino. Dizem para si e para os outros, da minha vida eu faço o que eu quero. Este é o retrato de uma migração entre uma pessoa que obedece a Deus e passa a obedecer a si mesmo. Uma pessoa que deixa de obedecer às leis divinas e passa a criar as suas próprias leis. Ela está passando num processo, está migrando para essa tendência que aí está de rejeição a Deus e de colocar o homem no centro da sua história. Uma segunda coisa que acontecia naquela época era uma injustiça flagrante e ultrajante. Capítulo 2, versículo 6 conta que a justiça foi vendida e quem pagava mais era absolvido. A justiça estava refém dos recursos. O conceito de justiça, de igualdade entre as pessoas, de respeito aos princípios legais foi sendo abandonado. O direito a ter direitos foi sendo adquirido, foi sendo comprado e não mais distribuído de forma indistinta. O sentimento de estar certo, mas ser tomado como errado, é a síntese da injustiça e dói. A injustiça machuca, a injustiça fere. Toma essa realidade do século VIII a.C. e traz para a nossa realidade hoje, e nós vamos nos encontrar com uma profunda injustiça e uma impunidade. A geração que tem 40 anos ou mais, 30 anos ou mais, 25 anos ou mais, sabe o que é impunidade. A geração de 25 anos para cima não sabe o que é ser punido ou ver alguém sendo punido continuamente. Na atualidade nós estamos tendo um refresco. E a geração que tem menos do que isso já cresce observando que, na verdade, empresários podem ser presos, políticos podem ser presos, mas ainda há uma corrente contínua de pessoas que estão passando impunes, apesar dos seus grandes, poderosos e nocivos crimes. O Brasil tem respirado um pouco desse alívio, mas ainda estamos bastante distantes do que é justiça. A justiça clamada por Amós não é uma justiça imposta, é uma justiça para todos. Amós está falando sobre uma sociedade que perdeu o seu senso de justiça, uma sociedade injusta, que não apenas quer que os outros sejam punidos, mas que ela mesma não quer ser punida. A punição é para o outro e não para mim. Uma sociedade acostumada a olhar para cima e estabelecer as suas críticas, mas é incapaz de olhar para o seu próprio espelho e perceber em si mesmo atitudes que também mereceriam punição. João Alexandre fez uma canção que você conhece. Se não conhece, eu vou ler a letra. Ele dizia assim: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida?
Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus. Quem sabe? O justo juiz. Ele é quem estabelece a justiça. Uma terceira e última característica desse tempo de Amós é que a mulher é objeto e consumo de homens. Capítulo 2, versículo 7 diz que pai e filho se relacionam com a mesma jovem. Pai e filho se relacionam com a mesma jovem. A mulher deixou de ser a companheira, a auxiliadora idônea, osso dos meus ossos, como registrado no Gênesis, o livro dos princípios. O respeito pela mulher foi morrendo aos poucos, e o que se viu, ainda que não tenha sido percebido abruptamente, mas foi acontecendo também de forma progressiva, foi um rebaixamento da mulher, como se ela fosse menos importante que o homem. Isso é fruto do afastamento de Deus. Achar que a mulher é menos importante, é menos preciosa, é menos valiosa, é menos valorosa que o homem, é resultado desse afastamento de Deus. Das muitas consequências disso, a mulher foi tida como objeto. A mulher foi tida como objeto, percebida como objeto, a ponto de poder ser usada e descartada, como se ela não fosse absolutamente nada. Essa é ainda uma trágica realidade no Brasil. O Ministério da Saúde trouxe recentemente alguns números absurdos sobre a questão de estupro coletivo. Que a impressão que a gente tem quando escuta essa expressão é que isso é um absurdo tão grande que isso não acontece no Brasil. As notificações de estupro coletivo no Brasil saltaram de 1.570 em 2011 para 3.526 em 2016. Se considerarmos que apenas 10% dos estupros são notificados e que 30% dos municípios não fornecem dados ao Ministério, os números são ainda mais gigantes. Segundo a ONU, 5 são os países que ocupam a primeira lista, os primeiros 5 em estupro coletivo no mundo. Primeiro lugar, Estados Unidos. Segundo lugar, África do Sul. Terceiro lugar, Índia. Quarto lugar, Reino Unido. Quinto lugar, México. É de assustar imaginar que países com tanta formação cristã conseguem viver num ambiente como esse, como se nada estivesse acontecendo. Quero contar para você uma história. Uma menina de 15 anos. 15 anos, imagina uma menina de 15 anos, 1,50 m de altura, 15 anos, 1,50 m, 40 quilos, magrinha, 40 quilos. Essa menina faz o que não pode, roubou um celular, foi numa loja, pegou um aparelho de celular. A polícia pegou a menina. Ela, naturalmente, pela lei, ela deveria ter sido levada para um lugar, mas foi levada para delegacia. 15 anos, 40 quilos, 1,50 m. Essa menina não apenas foi levada a uma delegacia, como foi colocada dentro de uma cela masculina, uma cela só de homens. 15 anos, 1,50 m, 40 quilos, levada para uma cela de homens, onde ela ficou 26 dias. Segundo os relatos dela e de outros presos, ela foi estuprada pelo menos 6 vezes por dia ao longo dos 26 dias, 15 anos, 1,50 m, 40 quilos. E quem aprendeu e a colocou dentro daquela prisão foi uma delegada. Injustiça, equívoco, estupro coletivo, mulher, objeto, usada e descartada. Esse era o retrato do tempo de Amós e é o retrato nos dias de hoje. É a realidade que nós precisamos enfrentar e que nós precisamos acreditar numa mudança. Não foi à toa que Deus levantou Amós. Deus levantou Amós para que ele tivesse uma palavra profética, para que ele se levantasse, se posicionasse. Mas Amós começou a enfrentar uma série de dificuldades. A primeira delas, meus irmãos, era especialmente relacionada com Amazias. Amazias era um sacerdote.
Amazias era um religioso do seu tempo. Amazias era alguém que tinha a responsabilidade da palavra, mas Amazias havia esfriado. Amazias começou a se distanciar de Deus. Amazias era o sacerdote, era o religioso, mas ele foi se afastando de Deus a tal ponto de que ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Amazias passou a ouvir apenas a voz de si mesmo e também a voz do rei. Amazias perdeu o medo, o temor de Deus e passou a ter medo somente do rei. Amazias deixou de ser sustentado pelo rei dos reis para ser sustentado pelo rei Jeroboão. Amazias não dizia, assim diz o Senhor. Amazias afirmava, assim diz o rei, e ele fala como um Deus. Do outro lado dessa história, Amós, boeiro, colhedor de sicômoros, homem simples, que passou a ouvir a voz de Deus, e ao ouvir a voz do Senhor, ele passou a dizer aquilo que Deus falava, ele passou a trazer aquilo que Deus ordenava. Ele não apenas ficava alguém ali acompanhando a história, mas alguém que estava próximo de Deus a ponto de ouvir claramente o que Deus falava para ele. Ao ouvir a voz do Senhor, ele não colocava a sua voz antes, ele reproduzia a voz de Deus, ele anunciava a palavra do Senhor, ainda que aquilo pudesse ser contrário à sua vida, e ainda que ele pudesse correr todos os riscos. Amós foi levantado pelo Senhor para aquele tempo. Amazias se afastou do Senhor. Amós se aproximou de Deus. Amós entendeu que isso precisava mudar. Apesar de toda a resistência, inclusive por parte do sacerdote, o Senhor resolveu realizar mudanças, e essas mudanças sempre acontecem no tempo de Deus de forma surpreendente. A realidade daquela época, a realidade de hoje. A relação entre as duas épocas e o tempo que nós vivemos hoje. Amós era um só, mas ele não estava só. Você pode ser um só, mas você não está só. Deus tem levantado pessoas comprometidas com a sua palavra para anunciar o seu evangelho, para anunciar as mudanças que precisam acontecer nesta nação. Mas a principal e primeira mudança, primordial, que deve acontecer na vida da gente é nós reatarmos o nosso relacionamento com o Senhor. O relacionamento com Deus, ele perde seu impacto à medida que nós vamos nos afastando dele. Mas creia e entenda, este afastamento nunca é instantâneo, nunca é de uma hora para outra, ele acontece de forma progressiva, e progressivamente vai sendo afastado do Senhor, e à medida que esse afastamento vai acontecendo, nós vamos esfriando, e os valores da Bíblia passam a ser menos importantes para nós, e os valores humanos passam a ser superiores, e a centralidade de Deus fica de lado, e a centralidade do homem passa a ocupar a nossa vida. Reatar o relacionamento com Deus é o primeiro fundamental passo para que as grandes mudanças aconteçam primeiro dentro de nós e depois do lado de fora. Eu não estou satisfeito com a injustiça, mas eu posso me adaptar a ela. Eu posso pensar, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu estou bem, então está tudo bem. Se eu não estiver bem, eu reclamo. Não é assim que pensam os cristãos. Não é assim que pensam as pessoas levantadas pelo Senhor. Nós não assumimos a injustiça como algo comum. Nós somos os que se levantam para manifestar a nossa opinião, mas sobretudo, nós manifestamos a diferença a partir dos nossos relacionamentos e das nossas ações. A mulher não é um objeto para nós. A mulher é uma preciosidade. A mulher é valiosa. Nós não usamos e descartamos as mulheres. A mulher, no contexto cristão, ela tem um seu lugar de destaque. Ela é valiosa, ela é importante, ela é respeitada. A mulher não pode ser tratada como vem sendo tratada até agora. Desde aquela época isso acontece, hoje ainda acontece. Nós não aceitamos isso, porque o Senhor Jesus nos ensinou como nós devemos respeitar as pessoas. Eu digo para os irmãos, isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Isso só muda a partir da nossa própria mudança. Não queira que haja mudança enquanto você mesmo não experimentar essa mudança. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelas lições da Tua Palavra, pelas verdades das Sagradas Escrituras. Gera em nós uma inconformação com o estado das coisas, como as coisas estão. Dá-nos uma indignação santa
não esperando a mudança do outro, mas vivendo a nossa primeira mudança. E a partir da nossa primeira mudança, ajuda-nos a experimentar mudanças. Tira de nós o nosso silêncio, a nossa desconexão com o próximo. E como cristãos, encha-nos de uma vocação profética e no exercício do profetismo nos dias atuais, que nós sejamos bocas de Deus, vivendo e falando, por amor ao Senhor, por amor aos que sofrem injustiça, por amor às mulheres tratadas como objeto, por amor à tua igreja, em nome de Jesus.